Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos mais um encontro de Geografia. Eu espero que vocês estejam bem e continuem se cuidando, para que o mais breve possível estejamos novamente nas escolas, vocês com os seus professores. Nós aqui continuamos preparando todos esses conteúdos com muito carinho para vocês, ok? Vamos lá? Vamos iniciar então. Como eu gosto de começar sempre por uma breve síntese daquilo que nós aprendemos na última aula. Vamos lembrar? Olhem lá, falamos sobre o que era consumo e o que era consumismo. Recordam? Entender o conceito desses dois termos é muito importante. Primeiramente, temos que lembrar que consumo é uma ação que envolve a compra de coisas das quais precisamos para manter a nossa sobrevivência, certo? Nós recordamos que, essencialmente, precisamos nos alimentar. Consumimos alimentos. Vamos até o supermercado para adquirir esses produtos. Mas também fazemos compras de outros itens, como por exemplo, medicamentos, peças do vestuário. Inclusive, precisamos comprar alguns produtos que podem promover a comunicação. Quando eu vou a uma loja e adquiro um celular, eu faço essa compra devido a uma necessidade que nós temos de nos comunicarmos com as pessoas que não estão tão próximas da gente, não é mesmo? Também consumimos, por exemplo, situações que envolvam o transporte. Somos usuários do transporte, certo? Sendo da maneira coletiva, né, quando utilizamos o transporte público, ou mesmo o transporte individual. Todas essas situações envolvem o consumo, algo que é necessário para a nossa vida, para a nossa existência, e algo que nos traz algum tipo de conforto. Concordam? Já o consumismo é um pouquinho diferente. Vejam ali na ilustração a diferença do consumismo para o consumo. No carrinho que representa o consumismo, vocês podem ver que há um excesso de produtos. O consumismo está relacionado à compra de produtos que são considerados supérfluos. Supérfluo é quase um sinônimo de algo que seja desnecessário. Claro, cada um vai saber o que considera supérfluo para a sua existência, certo? Vejam, quando eu vou comprar algo que eu não preciso naquele momento, eu estou comprando algo que é desnecessário. E automaticamente eu precisarei fazer alguma substituição. Trocarei um produto por outro novo. Vejam que tanto o consumo quanto o consumismo vão desencadear na produção de resíduos. E daí vocês devem estar lembrando o seguinte: professor, o que é produção de resíduos? Olhem a imagem que tem na tela. Temos uma pessoa jogando coisas no lixo. Produção de resíduos é exatamente isso. É a produção de lixo. Tanto o consumo quanto o consumismo estão relacionados à produção de lixo. Óbvio, o consumo é uma produção de lixo que acaba sendo necessária. Precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir. E quando eu compro, por exemplo, uma peça de roupa, é devido a uma situação necessária à minha vida, né? Na nossa sociedade, precisamos usar roupas para nos sentir bem, protegidos. Agora, quando eu faço compras desnecessárias, eu estou passando a ter uma ação consumista. Quando eu compro objetos ou itens que não são necessários naquele momento, ok? Mas ambos vão gerar algum tipo de resíduo. Desde um sapato, por exemplo. Uma compra de um sapato.
O que vocês acham? Será que é uma ação de consumo ou de consumismo? Eu preciso do sapato, concordam? A partir de algum tempo, talvez aquele sapato seja considerado velho por vocês. Você pode, de repente, fazer uma doação. Ainda assim, em algum momento da história desse item, ele não vai ser mais útil para ninguém. E ele vai ter que ter um fim. Então, este sapato será um resíduo, algo que vai ser jogado no lixo. E é a partir disso que nós vamos discutir o tema da aula de hoje, certo? Nós iremos falar justamente sobre a natureza, os problemas ambientais que estão relacionados aos tipos de poluição. Porque nenhum tipo de poluição ela surge sem a ação humana. Concordam? Para iniciar a nossa aula, eu gostaria de fazer a leitura de um texto. Eu vou ler um texto do Shel Silverstein. Eu já li um texto desse autor anteriormente em algumas aulas anteriores. Este texto é uma versão adaptada. Isso quer dizer que não pertence ao livro original. Mas nós vamos discutir o tema principal que o autor propõe nessa narrativa. Vamos lá? Vamos iniciar. O nome da história é A Árvore Generosa. Esta é a história de um menino que amava uma árvore e de uma árvore que amava um menino. Todos os dias, o menino subia no tronco da árvore, balançava seus galhos, comia seus frutos e, quando se cansava, deitava-se na sombra da árvore. O menino cresceu e ficou tempo sem aparecer. Quando retornou, a árvore ficou feliz. Ofereceu seus galhos e sombra para que ele brincasse. Mas o menino disse à árvore que não tinha tempo para brincar. Esbravejou, dizendo que precisava de dinheiro. A árvore ofereceu seus frutos ao menino para que ele pudesse trocá-los por algum dinheiro. Algum tempo depois, o menino apareceu e disse estar ocupado. Agora ele queria se casar e, para isso, precisava de uma casa. Então, a árvore ofereceu seus galhos para que ele construísse uma. Muito tempo depois, o menino retornou. Dizia estar cheio de problemas. Desejava construir um barco para poder viajar e esquecê-los. A árvore ofereceu seu tronco para que ele pudesse construir o seu barco. O menino só voltou a aparecer anos depois. A árvore ficou feliz, porque embora fosse só um toco, ela era tudo que o menino precisava. Este texto, pessoal, ele traz uma série de reflexões. Concordam? Vejam, ele vai falar da relação que o homem tem com o meio ambiente. Vejam, o personagem principal, assim como todos os seres humanos, ou a maioria das pessoas, está sempre querendo coisas, né? Querendo coisas novas. Os anseios, os desejos são comuns aos seres humanos. Contudo, a natureza está sempre disposta a nos oferecer tudo o que ela tem. A natureza, nesse caso, é representada pela árvore. Por isso o título do texto. Recordam o título? A Árvore Generosa. Por que será que essa árvore era generosa? Porque ela dava tudo que o menino queria ou desejava. Mas o menino, aos poucos, com o passar do tempo, deixou de dar um retorno afetuoso à árvore. Mas perceberam que o tempo passou. Esse menino não era mais uma criança. E ao fim da vida, quando ele já não desejava mais tantas coisas, ele voltou até a árvore e pediu algo, né? Na verdade ele não pediu. Ele só chegou até a árvore e ela sabia, ela ficou feliz. Por quê? Porque ela tinha tudo que ele precisava naquele momento. Mesmo sendo só um toco,
que foi tudo que restou, ela poderia oferecer um lugar tranquilo, né, onde ele poderia sentar, descansar. Essa reflexão é muito importante. Nós, como seres humanos, precisamos estar atentos a tudo que a natureza nos oferta. E, principalmente, pensar que fazemos parte desse mundo e que nossas ações podem determinar o caminho pelo qual seguirá a humanidade, né? E, inclusive, o meio ambiente. Então, o que a gente conclui? A maneira como o ser humano se relaciona com o meio ambiente afeta as condições de vida de todos os seres vivos. Concordam? O modo como nós operamos, agimos no meio em que vivemos, vai afetar a vida de todos. Não só das pessoas ao nosso redor, não só dos nossos parentes, amigos, vizinhos, mas de todas as pessoas e também de todos os seres vivos. Eu vou fazer um convite para vocês. Eu gostaria que juntos nós analisássemos as imagens a seguir. Vejam aí na tela de vocês que nós temos duas fotografias. A primeira vai mostrar o quê? Uma queimada. Vocês já viram notícias de queimadas noticiadas nos telejornais? É uma coisa muito séria, não é mesmo? Ali eu tenho uma queimada que ocorreu no estado do Pará. Vejam que uma queimada pode determinar a extinção de algumas espécies nativas daquele local. Então, animais, plantas que são originárias daquele espaço podem vir a se extinguir. Que coisa, não é mesmo? Na segunda fotografia, nós temos uma outra imagem muito marcante. Temos ali um lixão a céu aberto. Vocês sabem o que é um lixão a céu aberto? É um depósito, né? Um depósito simples de lixo, onde são enviados os resíduos, né, das cidades, de todos os lugares, e não há nenhum tipo de cuidado com esse material. Vejam que o que impacta nessa fotografia é justamente a presença de pessoas que estão fazendo algum tipo de separação de material ali. Um lixão a céu aberto é diferente de um aterro sanitário ou mesmo um aterro controlado. Eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Então, o lixão expõe todos os resíduos sem nenhum tipo de cuidado, conforme eu falei. Um aterro controlado faz o quê? Uma cobertura desse material para que ele não fique exposto ao tempo. E o aterro sanitário é uma proteção ainda maior quando há uma impermeabilização do solo. Vocês sabem o que é impermeabilização? É uma forma de não permitir que os resíduos que estão presentes nesses materiais atravessem as camadas do solo, chegando, por exemplo, até os lençóis freáticos. Então, eu teria, nesse caso, do lixão a céu aberto, tanto a poluição do ar, a poluição do solo e, inclusive, a poluição das águas. Os lençóis freáticos são camadas subterrâneas onde há a presença de água, a água que nós podemos consumir. É um problema muito sério, não é mesmo? Agora, eu gostaria de falar sobre o quê? As ações. As ações que envolvem tanto as pessoas individualmente quanto coletivamente. Eu segmentei da seguinte forma. As ações coletivas são representadas por ações governamentais. Por que governamentais? Porque envolve uma série de pessoas e não somente eu como indivíduo. Certo? Que ações poderiam ser tomadas para preservar o meio ambiente? Primeiramente, promover a coleta seletiva do lixo. Aqui,
na nossa cidade, nós temos a coleta seletiva do lixo. Então, cabe ao governo promover isso. Correto, pessoal? Também fiscalizar, multar empresas que não ajam de maneira coerente, pensando e refletindo o meio ambiente. Então, fiscalizar, multar, não cabe a nós como indivíduos, correto? Também a instalação de redes de esgoto, né? Canalização de água e esgoto, não é uma ação individual, são ações governamentais, correto? Assim como a preservação de áreas verdes. Cabe ao governo preservar, cuidar daqueles espaços. Mas as ações individuais, elas têm relações também com as ações governamentais. Vamos ver? Primeiramente, se na minha cidade eu tenho a oferta da coleta seletiva, por que não separar o lixo na minha residência? A separação cabe a nós como indivíduos. Concordam? Também a economia de água e energia elétrica. Vocês economizam energia elétrica? Eu tenho certeza que a maioria de vocês faz essa economia. Mas uma coisa que deve ser pensada, pessoal, é o seguinte: você deve economizar não somente para ter uma conta de água ou luz com um custo menor, mas também pensando em todas as consequências de utilizar muita água e muita energia elétrica. Então a economia ela tem que ser pensada numa situação muito mais ampla. Eu devo economizar pensando em todo o meio ambiente ao meu redor. Concordam? Lembram que nas aulas anteriores falamos sobre os problemas da água, que para geração de energia elétrica, por exemplo, há necessidade de água. Lembram quando falamos da estiagem? E quando há estiagem, o custo da produção de energia fica muito mais alto? Então, tudo isso está relacionado. Também precisamos nos preocupar quando efetuamos compras. Lembram lá, eu preciso consumir para sobreviver. Então, quando eu vou efetuar uma compra, eu devo me preocupar sim com a empresa na qual eu estou fazendo essa compra. Será que essa empresa é idônea, respeita as leis que determinam uma segurança ambiental? Eu devo me preocupar com isso, principalmente porque algumas empresas que não seguem estes protocolos são noticiadas. Então as notícias chegam e a maioria das pessoas tem acesso a essas informações, certo? Por último, seria, ali vocês vão ter uma imagem de uma pessoa pensando. É, na verdade, uma reflexão sobre o meio ambiente. E, principalmente, cobrar das autoridades competentes. Cobrar uma postura de preocupação ambiental. Por exemplo, recentemente se falou na TV, numa reportagem, sobre queimadas. É muito interessante pensar nisso, né? As queimadas ocorrem no Brasil por vários motivos. Um deles no caso, seria os balões. Algumas pessoas acreditam que soltar balões seja uma modalidade esportiva, mas não é. Então, se esse balão chegar até uma mata e o tempo estiver muito seco, vai provocar uma queimada muito grande naquele local. Mesmo nas cidades também, pode queimar, eventualmente pode vir a queimar até uma casa. Então, por que esta seria uma ação individual? Porque eu poderia muito bem denunciar quando eu sei que vai ocorrer uma ação de soltar balões, certo? Continuando, agora falando sobre as poluições. A primeira poluição que eu gostaria de falar é a poluição da água.
Vejam ali, temos algumas fotos. As indústrias, elas são necessárias à nossa vida, porque elas produzem itens que fazem parte do nosso cotidiano, além de empregar pessoas. Contudo, se não houver uma preocupação da indústria com a eliminação de alguns resíduos, e se esses resíduos forem parar em rios sem nenhum tipo de tratamento, eu vou ter um dano, né? Uma poluição dos rios, ou automaticamente poluição das águas. Também tem uma outra foto ali mais à direita da tela de vocês que mostra o quê? A poluição causada por um esgoto irregular. Vocês sabem que quando nós temos um esgoto em casa, ele tem que seguir por uma rede. Não basta somente você eliminar tudo que tem na sua residência por uma canalização que vá direto para os rios. Compreendem? Daí a necessidade de uma rede de esgoto, certo? Continuando, a poluição do ar. A poluição do ar pode se dar por diversas maneiras. De novo, poderia acontecer pela ação das indústrias ou, de repente, até mesmo por uma situação que já foi falada aqui nas aulas anteriores, a emissão de gases poluentes que ocorre com alguns tipos de veículos automotores. Os veículos emitem na atmosfera gases que são prejudiciais, certo? Então, tudo isso vai causar algum tipo de poluição, no caso, a poluição do ar. Também, nós vamos falar ali da poluição do solo. Vejam, temos mais duas fotos. Primeiramente, a foto que mostra uma emissão ali, né, de defensivos agrícolas que são utilizados para proteger as plantações e, de alguma forma, esses defensivos podem causar danos ao solo. Por quê? Esses defensivos, eles vão proteger a plantação para que algumas pragas não se alimentem do que está sendo cultivado, mas podem causar sim danos ao solo. Com o decorrer do tempo, o solo pode perder a fertilidade. O que seria isso? Eu não conseguiria mais plantar naquela região, naquele local, certo? Também, a segunda foto ali mostra um tipo de poluição do solo por meio de objetos que são jogados, né, em qualquer lugar. Primeiramente, teríamos que pensar sobre quais seriam esses objetos. Em algumas aulas anteriores, falamos da coleta seletiva e falamos também que alguns objetos, após o seu uso, né, precisam ter um destino apropriado. Vamos dizer que no solo eu encontro uma televisão que não funcione mais, um aparelho celular, pilhas, lâmpadas. Todos estes materiais podem trazer algum tipo de metais pesados, gases poluentes e vão, de alguma forma, poluir o solo, certo? E existem também aquelas poluições que estão literalmente na nossa frente. Por exemplo, a poluição visual. Grandes cidades enfrentam a poluição visual. Isso é ruim porque um excesso de placas que podem causar uma dificuldade na apreciação daquele ambiente. Placas, luzes, propagandas que podem causar a poluição aos nossos olhos,
certo? Também vamos ver a poluição sonora. Poluição sonora nada mais é do que aquele excesso de ruído que é percebido nas grandes cidades. Vejam ali a representação de um carro de som, certo? Este carro de som está emitindo sons e normalmente ele pode até ser um pouco incômodo. Mas vocês sabiam que até ruídos que não sejam tão altos podem ser considerados poluição? Ruídos que são constantes podem causar, inclusive, alguns malefícios à saúde. Uma coisa que é importante pensar. Alguns de vocês até já refletiram sobre isso. Aquele som alto de pessoas que não respeitam o limite entre vizinhos, por exemplo. Lembram que aulas anteriores, um de vocês até fez um texto falando que a única coisa que incomodava em seu bairro era o som alto que era emitido pelos vizinhos? Então, é um tipo de poluição sonora, porque é uma ação do som que vai estar prejudicando o meio ambiente. Aqui nós temos um exercício. Vamos fazer juntos este exercício. Olhem lá. Qual é o tipo de poluição relacionada à imagem? Eu tenho 3 alternativas. Vejam a imagem. Será que ela demonstra uma poluição visual, poluição dos solos ou poluição de rios? O que vocês acreditam que esta imagem representa? Vejam o excesso de luz, as placas. Então, ali eu tenho um exemplo de poluição visual, certo? Olhem lá, poluição visual. Agora a próxima. Qual é o tipo de poluição relacionada à imagem? Poluição visual, poluição sonora ou poluição de rios? Vejam ali, temos um local, né, onde há água e um excesso de lixos, de resíduos, né? Então, que tipo de poluição que eu estou visualizando ali? Poluição de rios, certo? E agora, eu tenho uma outra imagem e nesta imagem eu tenho também um excesso de resíduos, lixo jogado, né, ali no meio ambiente. E que tipo de poluição é esta? Será que é poluição visual, poluição do solo ou poluição de rios? Olhem bem onde que está sendo depositado esse lixo. Poluição do solo, certo? Então, vamos realizar um exercício? Aqui, eu gostaria que vocês colocassem a data no caderno de vocês e depois já coloquem um enunciado. Classifique as ações. Vocês podem fazer este quadro da maneira que vocês quiserem. O importante é de definir quais seriam as ações e coloque uma abaixo da outra. Então lá, instalar redes de esgoto, separar o lixo, economizar água e luz, fiscalizar áreas protegidas. Estas ações vão ter que ser definidas, classificadas como individuais ou governamentais. Então você vai ter 2 colunas. Uma coluna para marcar, ticar as ações que são individuais e a outra para as ações coletivas. Vocês não precisam se preocupar em preencher ou fazer este quadro com a régua. Basta vocês colocarem uma ação abaixo da outra. Certo, pessoal? Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e resolver.
E aí, conseguiram? Vamos fazer juntos. Vamos tentar resgatar tudo aquilo que nós conversamos na aula de hoje. Então, olhem lá. Pessoal, instalar redes de esgoto. Será que essas ações são coletivas ou individuais? Pensem, instalar redes de esgoto são ações que cabem ao governo, então são ações coletivas, não cabe a nós como indivíduos. Separar o lixo. Separar o lixo cabe a cada um de nós, certo? Então é uma ação individual. Economizar água e luz. Cabe a quem? Cabe a todos nós. São ações individuais também. Fiscalizar áreas protegidas. Cabe a quem? Será fiscalizar. Será que é uma ação governamental ou individual? Governamental. Porque cabe às instituições fiscalizar e inclusive multar, né, para que não haja mais essa ação. Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem as respostas. Vamos para o próximo exercício? Então, eu tenho agora duas imagens. O exercício pede: observe as cenas e responda. A cena A e a cena B. Na cena A eu tenho uma cidade, vários veículos, luzes, né, uma via, prédios. Na cena B eu tenho pessoas em uma área verde, crianças andando de bicicleta, certo? E a pergunta A é a seguinte: a diferença entre as cenas, quais são elas? Eu gostaria que vocês escrevessem sobre isso. Tudo que vocês estão vendo nas cenas. Eu gostaria que vocês relatassem, escrevessem. Quais são as diferenças que são percebidas nas cenas? Vamos lá?
E aí, quais são as diferenças das duas cenas? Vamos lá? Uma possibilidade de resposta é a seguinte, pessoal. Sim, a primeira cena mostra o lugar com muitos carros, prédios e pessoas. A segunda mostra um lugar com uma área verde e poucas pessoas. Claro, se você escreveu algo diferente, não tem problema. O importante é relatar algo muito parecido com o que está ali, né? A questão de que em um ambiente há muitos carros, um ambiente cheio de informações, e que no segundo há menos pessoas e uma área verde maior, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem a resposta. E aí, conseguiram copiar? Espero que sim. Vamos para o próximo exercício. A questão B também se relaciona às imagens. Agora, a pergunta é a seguinte: qual dos dois lugares apresenta algum tipo de poluição? Vocês vão observar as imagens e vão chegar a uma conclusão. Uma delas é uma imagem que representa uma poluição. Então você vai só escrever qual das imagens, das cenas, ou a cena A ou a cena B, que apresenta algum tipo de poluição. Ok? Vamos lá?
Então, vamos lá a resposta. O lugar representado pela cena A mostra algum tipo de poluição, correto? Ali nós temos poluição visual, poluição sonora, poluição do ar, devido à emissão de gases poluentes. Mas basta responder o lugar representado pela cena A. Certo, pessoal? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem a resposta. Copiaram a resposta? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer todas as anotações necessárias. Pessoal, por hoje eu vou me despedindo e espero que vocês continuem aí, continuem se cuidando, porque em breve estaremos de volta em mais um encontro, certo, pessoal? Até lá! Tchau!